Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo e bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Consulta ao doutor está no ar. Chegamos, é claro, para tratar sobre mais um tema relacionado à saúde. Toda vez que a gente pensa ali num tema relacionado à saúde, um dos temas mais pesquisados em disparada é sobre emagrecimento. Só que quando a gente faz, é claro, uma pesquisa nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, a quantidade de informações que aparecem são enormes. E a grande questão é de que forma absorver, quais são as informações que a gente deve levar para a gente como conhecimento, quais são as informações que a gente precisa descartar. Afinal de contas, promessas milagrosas não deixam de existir, nos surpreendem a cada momento e a grande questão é a gente ter o discernimento, porque o emagrecimento, gente, é extremamente individual. Tem que levar em consideração o nosso metabolismo, tem que levar em consideração a nossa idade, tantas outras questões, hormônios, doenças pré-existentes, doenças existentes, enfim. E aí a gente vai embarcar então sobre esse tema que é tão importante e tão polêmico. Afinal de contas, as canetinhas emagrecedoras têm feito um enorme sucesso, mas quem pode e deve utilizá-las? Temos aí balão gástrico, temos cirurgia bariátrica e eu te convido, é claro, a você vir participar aqui do nosso bate-papo e tirar todas as suas dúvidas. E eu tenho certeza que, através da sua dúvida, a gente vai aprender bastante. Portanto, estamos em transmissão ao vivo, gente, pelo site www.hittv.com.br. Já corre e compartilha o nosso link. Também te convido a baixar o nosso aplicativo Hit Play. Por lá você também terá acesso a toda a programação da Hit TV na palma da sua mão. Portanto, perdeu um show da fé, perdeu o nosso programa, um consulta ao doutor, por que não? Basta você acessar no seu tempo e do seu jeito. Baixe o aplicativo de forma fácil, rápida e também gratuita. E por lá você também compartilha o nosso link de transmissão. Gostaria de te convidar a participar, é claro, dessa nossa consulta. Encaminha pra gente a sua dúvida ou o seu relato, DDD 11 3337 5886. Te convido também a encaminhar a sua mensagem para o nosso Instagram, @consultaodoutorhittv, e por lá você vai ver nos nossos stories uma enquete que está aguardando pela sua participação. Diretor João Capellini, excelente tarde para você. Coloca pra gente, por favor, a nossa enquete na tela. Vamos lá, se existisse uma receita milagrosa, a gente gosta, né? Mas enfim, para emagrecer, qual seria o ingrediente ideal para você? Um remédio que tirasse completamente a fome, ou que você pudesse então comer de tudo sem engordar. Que você perdesse peso sem precisar, por exemplo, fazer muitos exercícios. Ou então, que você emagrecesse de forma rápida e não tivesse o famoso efeito rebote. Clica lá na alternativa, o seu pedido será desvendado. Será que a gente consegue, no futuro não muito distante, chegar nessa receita milagrosa? Pois é, antes da gente embarcar aqui no nosso bate-papo, deixa eu te lembrar, hoje é terça-feira, hoje é o dia que a gente aproveita para aprender um pouquinho mais a respeito dos nossos direitos. É o dia que a gente recebe o doutor, o advogado Leonardo Girundi, no quadro O Seu Direito. Agora, Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Olá, tudo bem, gente? Que alegria estar aqui mais uma tarde com você para tratar daqueles assuntos que você me manda responder. Você me manda sua dúvida e aqui no quadro Seu Direito, eu trato do seu direito. Você já tem o nosso telefone, o nosso WhatsApp? Nós vamos responder aqui, olha, uma pergunta hoje aqui de São Paulo mesmo. Mas você tem o nosso WhatsApp? Anote aí, porque às vezes você está aí cozinhando e tem uma dúvida, parece uma situação nova, você já tem um número ali pronto para você mandar a sua dúvida, a sua pergunta. 11 3337 5886. Pode também ser pelo nosso e-mail, no seudireito@hittv.com.br. E o meu Instagram, você já tem? @Leonardo Girundi. Olha que pergunta interessante que mandada pela Fabiana Matos, aqui de São Paulo. Diz o seguinte: minha empresa não permite namoro entre funcionários e alegam que se descobrirem será demitido. Isso é correto? Que dúvida legal. E aí, é correto ou não? Tanta gente precisando namorar, né? Querendo casar. E aí a empresa vai lá e fala assim, não pode namorar. A empresa pode fazer isso, gente? E aí? Você está aí do outro lado, qual que é a sua opinião sobre o assunto? Quero dizer o seguinte, é mais ou menos certo. Vou explicar, calma. A empresa não pode proibir você namorar com uma pessoa, mas ela pode proibir você namorar no local de trabalho. São coisas diferentes, entendeu?
Vamos lá por etapas. Existem várias empresas que colocam isso, inclusive, no seu código ali de ética e conduta dentro da empresa, forma de relacionamento da empresa, e falam, olha, se você descumprir isso, você pode ser punido por isso. Então, são coisas distintas. O que a empresa pode colocar nesse termo, nesse documento, é, por exemplo, você não pode namorar no local de trabalho, não com a pessoa do trabalho, ok? Por que é isso? Durante muito tempo existiram dúvidas em relação a esse tema, mas o TRT, o Tribunal Regional do Trabalho, na realidade o TST, já tem decisões disso no Brasil todo, falando o seguinte, que você tem direito à sua intimidade, à sua vida privada, porque isso está lá na nossa Constituição. Então, a lei trabalhista não fala desse assunto, não trata desse assunto, mas a nossa Constituição fala que você tem direito à sua intimidade, à sua vida privada. Aquilo que você faz fora do local de trabalho, a empresa não tem responsabilidade, ela não pode interferir. Então, se você namora com um colega, alguém que trabalha naquele local, mas não é no local de trabalho, não tem problema nenhum. Você pode namorar com aquela pessoa, casar com aquela pessoa, desde que aquilo não afete o seu trabalho. Mas, se aquele relacionamento está afetando o seu trabalho, a empresa, sim, pode te mandar embora, inclusive por justa causa. Imaginemos nós, a pessoa chega, está no horário de trabalho, e a pessoa dentro da empresa, lá na sala de reunião, os dois estão lá se beijando, trocando carícias, falando impropérios, ou qualquer outra situação, ali não é local disso. Então, tem situações que são básicas da boa convivência e da boa educação, né? Então, você não pode fazer isso dentro do local de trabalho. Ficar andando de mão dada, tendo um relacionamento muito próximo. Cuidado com essas situações que pode constranger os demais e pode gerar essa outra situação. Você namorar alguém fora do local de trabalho, não tem problema algum, ok? Acho que eu respondi a sua pergunta, espero que sim, tá bom? E se você como a Fabiana, tem alguma dúvida aí, faça como ela. Mande para nós a sua pergunta que eu vou te responder, tá bom? Uma ótima tarde e é sempre muito bom estar aqui com você. Até a próxima. Tchau, tchau. Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. É isso aí, a gente já começa aprendendo um pouquinho mais a respeito dos nossos direitos. Muito obrigada, doutor Leonardo Girundi. E agora, então, para a gente embarcar no tema emagrecimento, que eu tenho certeza que muita gente tem dúvidas e curiosidades também. Vamos então que eu vou te apresentar quem são os nossos convidados dessa nossa consulta na tela. Começando pelo doutor Marger Correia, endocrinologista e metabologista. Possui 13 anos de formação em medicina e 8 anos de pós-graduação em endocrinologia. A escolha pela profissão surgiu ainda na infância, quando já dizia que queria ser médico. Seu diferencial é o lado humano no atendimento, mantendo proximidade com os pacientes. Entre os desafios da profissão, destaca as informações desencontradas na internet sobre temas médicos que geram dúvidas e também desinformação. E agora, então, a gente vai conhecer sobre o doutor Túlio Santos Medeiros, gastroenterologista e endoscopista. Com 20 anos de carreira e 14 anos de atuação em endoscopia, é referência na aplicação do balão intragástrico como alternativa para o emagrecimento sem cirurgia. Possui ampla experiência em doenças funcionais e manometria do aparelho digestivo. Aponta a desinformação como o maior desafio da área. Une técnica, precisão e visão estratégica no cuidado ao paciente. Doutores, sejam muito bem-vindos ao nosso Consulta ao Doutor. Obrigado pela oportunidade para falar aí, tá? Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pelo convite, fico bastante honrado por estar aqui e poder passar um pouquinho da nossa experiência para os seus telespectadores. E eu queria já começar de um ponto em comum que eu percebi que existe na apresentação de vocês, que eu imagino que faça parte aí dessa questão do combate, né, da bandeira que vocês levantam com relação à quantidade de informações desencontradas, de fake news que existem não só quando a gente associa ao tema saúde, mas quando eu penso, né, emagrecimento, eu acho que esse universo, por alguma questão, né, traz ainda mais desinformação. E estamos aqui para combater tudo isso, não é verdade? Concordo, não sei se tu tem visto, eu acho que é um tema que está muito em alta, então as pessoas terminam buscando muita informação e tem muita gente falando que realmente não está apto para falar, né? Eu sempre digo, a gente tem que cada um respeitar as profissões, cada um tentar falar o que sabe daquilo para não gerar desinformação nas pessoas. Quanto mais a gente informar, mais as pessoas vão estar cientes do que elas estão fazendo e mais segurança a gente traz para o paciente, porque é o que o nosso papel médico é importante, né? A confiança e a segurança da pessoa saber o que está fazendo, o que está usando e por que está usando. Exatamente.
E, doutor, você considera que o perfil, por exemplo, dos pacientes que buscam emagrecimento tem mudado ao longo do tempo? Sim, na verdade, esse tema emagrecimento está muito em alta, sempre esteve muito em alta, ainda mais agora com o surgimento de medicações que começaram a entregar resultados que antigamente eram bem mais limitados. Então, eu percebo que cada vez mais, até pacientes que não têm um IMC tão alto assim, que precisariam realmente entrar num tratamento com uma caneta emagrecedora, por exemplo, somente com a mudança de estilo de vida, esse paciente conseguiria chegar no seu objetivo. Mas como está muito em alta, muita informação, surge ali um interesse maior. Então, eu tenho percebido que o perfil de paciente, cada vez, pacientes com menos excesso de peso têm nos procurado para tentar emagrecer. É como se existisse uma alternativa um tanto quanto milagrosa para muitos, né? E que tornasse o caminho um pouco mais fácil. É bem o que ele falou, acho que a pessoa antes da gente entrar com qualquer medicação para emagrecer, se o paciente mudasse os hábitos de vida, começasse a praticar exercício físico, cuidasse com a alimentação, dormisse direito, olhasse mais para o seu interior, para estresse, para ansiedade, isso já ia meio caminho andado. Aí entra naquilo da pesquisa do efeito rebote. O efeito rebote se dá muito em pessoas que não mudam hábitos, porque o emagrecimento ele não tem forma milagrosa. Ou tu começa a mudar os hábitos que antes tu não fazia, ou o peso volta. Porque se tu usar caneta, usar qualquer outro procedimento, inclusive o balão que o Túlio coloca, ele não trata a cabeça. O problema nosso está na região do cérebro. A cabeça continua existindo, continua mandando tu comer errado. Então, vai depender muito da diferença das tuas escolhas e tu acostumar o teu paladar a coisas que tu não comia antes. Então, tu não pode comer... E aqui a gente não precisa ser radical, tá? Eu sou um cara que não gosta de dieta restritiva. Tu pode comer errado de vez em quando. Não pode ser todos os dias. Então, tem que saber, hoje eu comi isso aqui errado, amanhã eu vou dar uma segurada. Vou fazer exercício físico. Não vou comer pizza na quinta, hambúrguer no sábado e churrasco domingo. Não tem dieta que aguente. Disciplina, né? Exatamente. E, doutor Túlio, você considera, por exemplo, que as pessoas elas têm perdido um pouco o medo de utilizar esses recursos como medicamentos, que antigamente existia um medo maior, um receio maior, e que hoje em dia as pessoas estão mais abertas e disponíveis para esse recurso? Sim, eu acredito que as pessoas estejam mais corajosas, né, como a gente fala. Isso é uma né? boa palavra. Exatamente. Às vezes nem tem se informado adequadamente sobre a metodologia, a tecnologia, independente da forma que foi escolhido para aquele paciente, às vezes até mesmo uma cirurgia que a gente sabe que é algo em definitivo, que a gente sabe que é algo que vai trazer repercussões. Eu, como gastro, sei que repercussões clínicas que o paciente vai ter para o resto da vida, da parte intestinal, por exemplo, da parte de desabsorção, que é a parte de, vamos dizer assim, de prejudicar a absorção de alguns micronutrientes. E as pessoas, assim, naquele anseio de emagrecer de uma forma mais rápida, de uma forma mais milagrosa, como a gente já comentou aqui, realmente parte até para algo, vamos dizer assim, mais definitivo, ou então algo que possa te trazer algumas complicações, sem nem saber quais são elas. Sem ponderar, né? Sem colocar na balança ali os prós e os contras. Eu quero emagrecer a qualquer custo. A todo custo, E olha só, gente, hoje, excepcionalmente, todo mundo que acompanha aqui o Consulta ao Doutor sabe que a gente costuma colocar ali uma enquete para interagir com você que nos assiste, para entender por onde que caminha, né, os nossos pensamentos, né, se estamos juntos, se não estamos juntos, enfim, isso permeia muito o nosso bate-papo. Dessa vez, abrimos aí uma exceção e lançamos uma outra enquete para entender também um pouco mais a respeito do seu pensamento, de você que está aí nos assistindo e nos acompanhando também nas redes sociais. Vamos conferir que enquete é essa, bastante reveladora, bastante polêmica, e aí eu vou querer, é claro, o comentário dos doutores na tela. O que você mais tem visto? Pessoas perdendo peso ali em 70% e 30% pessoas emagrecendo de forma saudável. Queria a consideração de vocês com relação a isso e a explicação, é claro, para quem nos assiste, qual é a diferença de perder peso e emagrecer de forma saudável. Perder peso é uma coisa, emagrecer de forma saudável é uma coisa bem diferente. Porque lembra, o nosso corpo ele é composto por água, músculo e gordura, basicamente. Então, quando uma pessoa emagrece e ela está emagrecendo e perdendo massa muscular, que é o que mais nos dá saúde, tu está perdendo peso. O emagrecimento nada mais é que ganhar massa muscular, dá para ganhar massa muscular emagrecendo e perder gordura. Se a pessoa não está fazendo essa troca, essa torrada gordura e ela não está ganhando massa muscular, ela não está emagrecendo.
ela está perdendo peso. E aí tem um exame chamado bioimpedânciometria que a gente faz, um exame de fácil acesso, um exame barato, que dosa isso. Então, obrigatoriamente, o paciente que vai começar a fazer um tratamento para emagrecer, seja qual for, ele tem que fazer esse exame baseado, porque se tu vai ter pesar, tu vê só a quantidade do peso, tu não vê a qualidade do peso. E a bioimpedância, ela consegue te dar essa diferença. Então, o paciente emagrecer, ele tem que ver isso. E um outro parâmetro muito importante, circunferência abdominal. Ele tem que perder barriga. Então, emagrecer é isso. Fora isso, é qualquer outra coisa, menos emagrecer de forma saudável. E a gente também tem a questão da perda da massa magra, né? Da massa muscular, que é tão importante e pode vir a ser caro lá na frente. Exatamente. E até quem é meu paciente, né, já sabe, eu sempre enfatizo muito. Uma coisa é emagrecer, outra coisa é ser emagrecido, que é mais ou menos isso que a gente comentou agora. Ser emagrecido é você usar alguma ferramenta sem supervisão médica, por exemplo, você vai perdendo peso, vai literalmente derretendo, porque você está perdendo gordura, mas você também está perdendo massa muscular esquelética, que é a parte ativa do nosso metabolismo, que é o músculo. Então, assim, as pessoas procuram algo, vamos dizer assim, mais rápido, né? Esse milagre de ser emagrecido, só que o efeito rebote tende a ser maior nesse tipo de situação. Por quê? Porque dificilmente esse paciente vai conseguir sustentar esse emagrecimento porque ele perdeu massa muscular, então ele diminuiu o seu metabolismo, sua taxa metabólica de repouso. Então a gente sabe que a chance desse paciente reganhar peso é muito grande. E o pior, aí ele vai usar novamente a ferramenta, já não vai ter mais o mesmo resultado, porque o metabolismo dele já está mais baixo, né? E vai colocar a culpa na ferramenta. E o que emagrece... Olha que interessante isso. E o que emagrece, como já foi comentado, é comportamento. A ferramenta vai fazer o paciente só sair desse ponto A para o ponto B, que ele dificilmente conseguiria chegar sem o uso da ferramenta, ou então ele conseguiria chegar, mas não de uma forma tão rápida. Então, a ferramenta vai fazer com que ele chegue no seu objetivo, né? Mas o que vai sustentar esse novo peso que o paciente adquiriu é a mudança de comportamento. Muito importante que ele falou também que pode ver as pessoas saudáveis e longevas, pessoas que duram mais, elas têm uma composição muscular maior. E aí os estudos mostram que quem tem músculo vive mais, quem tem músculo fica menos tempo internado, fica menos tempo em UTI, menos tempo de... tudo. Então, ter massa muscular, obrigatoriamente, é fazer com que tu viva mais. Então, uma pessoa que está emagrecendo e ela está torrando músculo, ela não está emagrecendo de forma saudável. Isso tem que ficar claro para as pessoas. Porque aí entra no que ele falou. Aí tu entra com uma medicação agora. A pessoa fez um tratamento, ela é emagrecida. Ela vai voltar a ganhar peso. Ela não vai ter o mesmo resultado com a mesma medicação depois. Por quê? Porque ela não mudou o hábito. Então, o X da questão, o ponto principal no processo de emagrecimento é a mudança de hábito. Não é a caneta, não é mais nada. Porque tu pode usar, assim, a quantidade de caneta que tu quiser. Se tu não mudar hábito, vai acontecer o que o Túlio falou. Tu vai torrar a massa muscular e quando tu for fazer um novo tratamento, a dificuldade para emagrecer, ela aumenta bastante. A gente vê no consultório. O paciente, pô, doutor, eu já usei a medicação, não estou emagrecendo mais. Claro, cara, tu já tá... Eu emagreci lá no começo, mas agora... Teu metabolismo tá lá nada. Embaixo, o teu corpo acostumou, a gente tem que usar dose maior. O paciente vai terminando colocando um pouco mais de dinheiro na jogada também. Então, haja bolso. Haja bolso. Então, tem tudo isso. As pessoas, elas têm que emagrecer de maneira... Emagrecimento rápido não existe. Existe uma certa porcentagem que a gente calcula. Eu no meu consultório eu faço isso, ó, a gente tem esse plano aqui, tu vai perder isso é de forma saudável. Eu quero perder mais. Não dá. Porque aí a gente começa a perder muita massa muscular. E tem uma outra questão também, Túlio, que é importante. A mulher, vocês mulheres, perdem muito mais. Então a mulher, infelizmente, por questões fisiológicas, vocês não foram feitos para ter músculo. Então a mulher, ela tem uma tendência a perder ainda o pouco músculo que ela tem. Então a mulher, ela tem que ter um maior cuidado. A gente tem mais testosterona que a mulher. Então a gente tem uma proteção, o nosso metabolismo é mais protegido, digamos assim. Então a mulher tem que ter um cuidado mais redobrado ainda em relação ao homem. Inclusive porque em contrapartida, veja se você aí que está me assistindo concorda comigo. Toda vez que você vê, por exemplo, um homem dizendo, comecei aqui a minha dieta, se você disser ao mesmo tempo, você mulher, assim como eu, disser ao mesmo tempo, comecei também a minha dieta, você pode ter certeza que os resultados dele vão vir muito mais rápido. Olha que caminho injusto. Eu queria, claro, a explicação. O metabolismo é completamente diferente, né? É isso mesmo. E é muito bem pontuado já pelo colega, né? Então é isso, porque nós temos a testosterona a nosso favor, né? Então nós temos uma testosterona mais alta que a mulher não tem, né? Então a mulher, ela acaba perdendo, a gente acaba perdendo peso mais rápido, preservando massa muscular. Né? E a mulher, ela já tem essa dificuldade de perder peso e ainda tem esse risco maior de perder massa muscular quando está perdendo peso.
E aí, gente, além de tudo, tem aquela máxima, né? A partir dos 30, 35 anos começa a ficar mais difícil emagrecer. E a partir dos 40, então, fica mais difícil ainda. E a mulher, no caso assim, é muito importante a gente falar isso, frisar para as pessoas, principalmente a mulher que está nos 45, 50, que ela está beirando a menopausa, ela tem que fazer uma reposição hormonal adequada junto com o emagrecimento. Porque se a gente quer preservar a massa magra dela, obrigatoriamente tu tem que colocar hormônio ali, de uma maneira adequada, né? Seguindo normas e evidência científica, mas ela é extremamente importante. Depois dos 35 anos, nosso metabolismo, na verdade, a partir dos 30, tu começa a perder músculo, ter diminuição dos níveis hormonais, então teu metabolismo, a tendência dele é diminuir mesmo. Então, se a gente não ativar ele, cuidando com a alimentação, fazendo exercício, cuidando do sono, suplementando direito, fazendo exames, repondo o que for necessário, tu tem uma grande dificuldade. Com 20 e poucos anos é mais fácil. Com 30, 40 já é bem mais difícil. E com relação a essa reposição hormonal que o doutor tocou agora, quais são os grandes desafios, né? Porque esse tema, até pouco tempo atrás, era bastante polêmico, né? Muitas pessoas tinham receio também com relação a isso. Hoje elas já estão também mais corajosas para essa reposição, mas ainda assim é um processo bastante individualizado e precisa também ter orientação e não fazer por conta. Eu acredito que exista mais um estigma negativo em relação à reposição hormonal, né? Durante vários e vários anos, dentro da medicina mesmo, existia entre os médicos mesmo, existia essa resistência de fazer ali a reposição hormonal, porque alguns tipos de cânceres são alimentados por hormônios. Então, a gente tinha um pouco de receio em relação a isso, mas os estudos hoje nos mostram que é um tratamento extremamente eficaz e que muda a vida, inclusive, dos pacientes. É impressionante a resposta, tanto sintomática do paciente quanto metabólica. E extremamente segura, um tratamento extremamente seguro, como nós hoje em dia já sabemos. Mas vou te dizer uma coisa, ainda existe muito colega que fala, a gente vai, por exemplo, o FDA é o órgão que regula toda a parte americana de Como estudos. a nossa Anvisa. Como a nossa Anvisa, exatamente. A FDA mostrou um estudo agora em janeiro, tirando qualquer possibilidade de reposição hormonal causar câncer e problema cardíaco. Interessante. Então, isso foi uma revisão sistemática de um estudo deles que eles tinham feito lá atrás, cravando que realmente sim fazia câncer. E hoje a gente tem um monte de estudo, por exemplo, o câncer de mama. Tem muita gente que tem essa dúvida. Não dá câncer de mama. Aí tem muita mulher, doutor, mas a minha mãe teve. Tua mãe é tua mãe, tu é tu, são pessoas diferentes. Então, isso que ele falou é extremamente importante, porque quanto mais... Lembra que vocês mulheres estão cada vez vivendo mais. Hoje a expectativa de vida da mulher é 78 anos. Tu pega uma mulher que entra na menopausa com 45, ela vai ficar 33 anos na menopausa. Quanto mais a mulher vive, mais tempo ela fica na menopausa. Então, mais tempo ela vai estar exposta a essa baixa de hormônios. Precisa ter qualidade de vida. Exato. Então, se a mulher não repor hormônio, ela vai ter infarto, vai ter derrame, vai ter problema ósseo, que são problemas que afetam a mulher quando ela não repõe hormônio. Então, a gente tem que conscientizar as pessoas e nós médicos, se autoconscientizar. Ir atrás de informação, buscar, para a gente poder mostrar ao paciente, isso aqui é seguro, por isso que está escrito aqui no estudo. Porque a nossa prática ela é baseada em evidência. Não é em achismo, eu acho, não. A gente não coloca opinião. Ou o negócio é bom porque o estudo mostra, ou ele é ruim porque o estudo mostra. Então, essa parte hormonal é um tabu ainda, eu vejo no meu consultório. É formiguinha, a gente tem que estar falando, explicando, orientando, falando, isso aqui não vai causar trombose, papapá. É explicar para a mulher. E também as mulheres aí também receber isso de uma maneira mais aberta. Eu não quero fazer porque eu não quero, doutor. Pô, mas aí tu está te privando de uma qualidade de vida que está aqui, a gente pode aumentar muito. E com certeza, né, esse pensamento ele vem de um pensamento anterior e antigo, né, inclusive desse receio e tudo mais. E é bem importante a gente pontuar aqui com relação ao risco cardiovascular, porque uma mulher na menopausa tem um risco muito aumentado. E é importante a gente falar, desculpa me interromper, tu vai falar, não? Doses fisiológicas do hormônio, né? Se a gente for para dose suprafisiológica anabolizante, o risco cardiovascular aumenta. Doses adequadas para a mulher, tem um monte de estudo mostrando que diminui infarto, diminui derrame e diminui câncer, inclusive. Sabia que uma boa reposição hormonal de testosterona diminui câncer de mama? Tem estudo mostrando. Diminui 35%. Por isso, gente, a importância de buscar um profissional que entenda do assunto, que vai saber aquilo que você precisa na dose que você precisa e da forma
como você precisa. E agora vamos falar um pouquinho sobre as canetinhas emagrecedoras, porque existiu também uma polêmica assim que as primeiras foram lançadas com relação ao seu uso, né? Aí elas foram criadas para o tratamento da diabetes. E aí depois foi se descobrindo a eficácia delas para o tratamento da obesidade, que também é uma questão, né, que a gente vive aí uma epidemia, né, mundial e uma coisa que precisa ser combatida e tudo mais. E foi visto, então, que ela era extremamente necessária e, inclusive, fizeram com nomes diferentes do mesmo produto, né, da mesma substância, só para que os diabéticos não ficassem sem o recurso, né? Exatamente. Então, assim, nós já estamos, na verdade, na terceira geração das canetas emagrecedoras, né? As primeiras gerações, como você muito bem pontuou, o foco principal era realmente o controle dos níveis glicêmicos do diabetes e como se observou um bom resultado na perda de peso, começou a ter esse olhar realmente para a perda de peso. Da primeira geração, que é a liraglutida, veio a segunda geração, que é a semaglutida. Essa aqui já tem dois nomes, né? Porque um realmente já ficou o nome comercial focado no paciente com diabetes e a outra medicação, né, o outro nome comercial para aquele paciente que tem o excesso de peso, né? A posologia ficou mais fácil, né? A forma de aplicar ficou mais fácil, porque antes era todo dia a aplicação, né? Agora é semanalmente, uma vez por semana. E agora nós temos a terceira geração da caneta emagrecedora, que são 2 hormônios, né? Ao invés de um hormônio, como as primeiras gerações. E esse segundo hormônio que veio atrelado a esse primeiro, ele potencializa ali a ação do hormônio principal, diminui os efeitos adversos, então realmente é uma caneta impressionante em termos de resultado e também em termos de efeito adverso. Então ela tem uma potência maior, dá mais saciedade para esse paciente, entrega um melhor resultado e dá menos efeitos adversos. O paciente tem menos sintomas durante o uso. Mas, claro, eu reforço muito da importância da supervisão médica ao longo do tratamento, porque essa medicação também a gente sabe que facilita a perda de massa muscular, porque o paciente tem tanta saciedade que ele fica numa restrição dietética, se ele não tiver ali uma orientação, uma restrição dietética tão importante que ele faz com que ele perca massa muscular também. E o pensamento é exatamente esse, né, gente? Estou sem fome, estou perdendo peso, mas não está emagrecendo de forma saudável. Daqui a pouquinho a gente vai entender, é claro, quais são os pacientes a que esse recurso pode e deve ser utilizado e também quando ele é contraindicado. Mas antes eu vou receber, é claro, uma participação sua, uma perguntinha da nossa audiência na tela. Quem participa agora, a nossa primeira participação, a Luísa, do Rio de Janeiro, carioca. Seja muito bem-vinda, Luísa. Boa tarde para você também. Percebo que durante o dia até consigo controlar a alimentação, mas à noite eu sinto muita falta e acabo ali exagerando. Isso pode ter relação com hormônios ou com ansiedade? Normalmente com ansiedade, eu até diria. Por quê? Quando chega no final do dia, a gente está estressado do trabalho, passou o dia inteiro no trânsito, então chega no final do dia, tu quer te compensar, tu quer comer aquilo que te incomodou durante o dia. Então sim, tem muita relação com a parte da ansiedade e da compulsão alimentar. A gente chega com fome em casa. Eu, inclusive, pergunto para meus pacientes muitas vezes, que hora vocês têm mais fome? E bate normalmente às 19 horas. É impressionante. A larica bate às 19, 18 horas. E para você que está gostando aqui da nossa consulta, a consulta do doutor vai para um rápido intervalo e eu já estou te esperando. Consulta ao doutor já está de volta. Passou rápido, não passou? Seja bem-vindo e bem-vindo mais uma vez. Para você que chegou agora neste exato momento, olha só que tema interessantíssimo e também polêmico, gente. Estamos aqui conversando sobre o emagrecimento, um dos assuntos mais pesquisados quando o tema é saúde. E a grande questão, gente, que todo mundo quer ali um atalho, não é? Para conquistar o tal emagrecimento tão almejado e tudo mais, mas a grande questão é que nada é por acaso, gente, e nenhum caminho é tão fácil assim. É muito importante a gente obter informações para saber de que forma que a gente pode e deve utilizar todos esses recursos que a gente é bombardeado todos os dias, que a gente ouve falar, as tais canetinhas emagrecedoras, que são sucesso,
comprovado, inclusive cientificamente, mas há contraindicações. Existem cuidados que precisam ser tomados, inclusive com relação ao manejo e o acompanhamento. Quais são os exames que são necessários? O que é preciso medir ali para entender como que o corpo está reagindo com relação a esse medicamento, a esse recurso? A gente vai conversar também a respeito da cirurgia bariátrica, do outro recurso que são aí os balões gástricos. Se você lembrou de alguém aqui nesse nosso tema, emagrecimento, com todos os seus questionamentos, é importante e interessante, nós estamos em transmissão ao vivo, tanto pelo site quanto pelo aplicativo. Você consegue compartilhar o nosso link de transmissão. Informação boa é sim informação compartilhada. Site hittv.com.br e o nosso aplicativo é o Hit Play, só compartilhar o link de transmissão. Te convido a você fazer parte, é claro, dessa consulta, foi marcada com tanto carinho para você, DDD 11 3337 5886, encaminha para a gente a sua dúvida ou o seu relato, lembrando que é aquele combinado nosso de todas as tardes. Caso você não queira se expor, é só você comentar, colocar isso na mensagem que a nossa produção vai tomar todo cuidado e trazer o seu relato, seu questionamento de forma anônima. Combinado? Te convido, é claro, a você participar da nossa enquete que está aguardando pela sua participação lá no nosso Instagram, que é @consultaodoutorhittv. Diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela, lembrando que ela já está em seus minutos finais. Se existisse uma receita milagrosa, porque nós amamos, não é verdade, para emagrecer, qual seria o ingrediente ideal para você? Qual seria a ideia dessa receita? Um remédio que tirasse completamente a fome, que você pudesse comer tudo sem engordar, que você pudesse perder peso, só que sem precisar treinar, ou emagrecer rápido e sem o tal efeito rebote, que a gente vai lá, se esforça e quando vê, a gente demora, sei lá, 3, 4, 5, 6 meses para perder 2 quilos e apenas uma semana para recuperá-los. Não é verdade, William Amaral, nosso sonoplasta aqui, me ajudando com o meu sofrimento? E olha só, para quem chegou agora neste exato momento, deixa eu te apresentar os doutores que estão aqui compartilhando com a gente todo o conhecimento deles. Doutor Mádier Correia, endocrinologista e metabologista, Dr. Túlio Santos Medeiros, gastroenterologista e endoscopista. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. E, gente, estávamos aqui falando, então, quais são as opções das canetinhas emagrecedoras, como que elas evoluíram aí ao longo do tempo. E a grande questão é para quem elas são indicadas. Doutor, quando bate ali um paciente, quer emagrecer, o que o senhor leva em consideração para que essa escolha, né, que as canetinhas sejam então indicadas? Acho que tem várias frentes, né? O paciente diabético, muito importante, porque às vezes a gente tem que entender uma coisa, a obesidade, ela é causa de grande parte dos problemas. Então, quanto corta a obesidade, tu corta o caule do problema. Uhum. Então, tirando a obesidade fora, diabetes e hipertensão vai embora junto, ou ficar bastante controlado. Paciente que os exames me mostram que está extremamente inflamado, tem alguns exames que a gente consegue ver, isso é importante. Paciente com IMC alto, o que é o IMC? O índice de massa corporal. Pacientes com a bioimpedância que me mostram que o percentual de gordura dele é extremamente alto, então tem o falso magro. Aquele que tu está com 70 quilos, mas está com 40% de gordura. Então, esses pacientes assim, normalmente os pacientes eles entendem que eles têm que usar a medicação. Mas essas indicações que eu te falei, elas são importantes. Mulheres que estão acima do peso e que querem engravidar, muito importante. Fertilidade e peso não combina. Começa a emagrecer, a fertilidade vai lá em cima. Mulher com síndrome do ovário policístico, que está com o corpo todo bagunçado, também tem indicação de usar essas medicações. Mas é muito peculiar. Eu sou um cara que eu gosto de analisar o paciente, ver a necessidade dele, ver o que ele espera, analisar o exame, analisar a bioimpedância e aí, com todas essas informações colhidas e uma boa anamnese, que é a conversa entre médico e paciente, a gente fala, bom, tu precisa disto. Isso é o atendimento personalizado e individualizado. Não é receita de bolo, não tem milagre. Ou a gente individualiza, ou o que é para mim é bom, mas para o fulano pode não ser bom também. Entendeu? Exatamente. E com relação às contraindicações, quais são os pacientes que não podem, não devem utilizar esse recurso? Aí, no caso, vai depender da técnica que o paciente está utilizando. Então, por exemplo, na caneta emagrecedora, né, que a gente estava comentando agora há pouco, o que seriam as principais contraindicações. Então, um paciente, por exemplo, que tem uma hipersensibilidade, uma alergia à medicação, uma alergia sistêmica, como a gente fala, não local, né? É uma contraindicação. Mulheres, se elas engravidarem, elas não podem realizar, ou então, eu já tive pacientes que durante o processo engravidaram, a gente tem que interromper porque não tem estudos com a canetinha em mulheres grávidas. E
tem um tipo mais específico de câncer de tireoide, que é o tipo medular, não é o mais comum, que também é uma contraindicação às canetinhas emagrecedoras. Já quando é um tratamento endoscópico, por exemplo, um balão gástrico, aí já teria outras contraindicações ali relacionadas ao estômago do paciente. Então, a gravidez também não deixa de ser uma contraindicação, mas, por exemplo, uma úlcera no estômago eu não posso colocar, eu tenho que fechar essa úlcera primeiro para implantar a prótese. Um paciente que tem uma hérnia de hiato, que é uma hérnia na região da transição do esôfago para o estômago, uma hérnia muito extensa a gente não pode colocar, então é importante um acompanhamento médico, uma consulta médica, uma avaliação médica prévia para a gente analisar qual a ferramenta eu entendo ou o colega possa entender que seja mais adequado para aquele tipo específico de paciente, analisando tudo o que ele já falou de forma com muita propriedade, escolher, né, qual ferramenta e se tem contraindicação ou não. Queria, inclusive, né, aproveitando esse gancho que você trouxe para a gente com relação ao balão gástrico, que você trouxe exemplos, então que você mostrasse para a gente um pouco como que ele atua, como que ele funciona. É um recurso, né, que nós temos que é minimamente invasivo, certo? Sim, o balão gástrico já é um tratamento físico, não é um tratamento mecânico, vamos falar assim. Então, é algo que está dentro do estômago do paciente, é uma prótese de silicone, bem maleável, bem resistente, ele vem desinsuflado, ele é implantado por endoscopia, a gente coloca dentro do estômago sob visão direta, sob visão endoscópica. Nós preenchemos a prótese de 500 a 700 ml de líquido de soro fisiológico, então ele não só ocupa espaço, como ele tem um peso para dar mais saciedade, então o paciente vai ter uma saciedade mais rápida. Por quê? Porque 70% a 80% da área do estômago reservado para receber a comida, para acomodar a comida, vai estar preenchido pelo balão. Então, a ideia é o paciente comer menos, se saciar mais rápido, conseguir seguir o plano alimentar que a nutricionista deixou ali para o paciente. Mas o que a gente já vem comentando aqui, a ferramenta é o atalho, vamos dizer assim. A ferramenta é o que vai proporcionar ali o paciente chegar mais rápido no seu processo. Mas o que emagrece realmente é mudança de estilo de vida. Então, o paciente vai estar comendo menos pela prótese, mas ele precisa também ter a cadência de atividade física, o treino, para estar preservando sua massa muscular, para que ele consiga sustentar o seu peso. E só para mostrar um outro balão, nós temos também, esse é o balão de volume fixo. Eles duram quanto tempo? Existem balões de 6 e de 12 meses. Tá? Esse balão específico, ele é de 12 meses, ele tem uma válvula de ajuste, então a gente consegue, vai estar no estômago, a gente consegue apreender isso aqui com a pinça, por endoscopia, a gente consegue trazer até a boca, o paciente não vê nada, não sente nada, vai estar dormindo, vai estar sob sedação. Conectamos isso num equipo de soro, né, num catéter de soro, e é um balão que a gente consegue ajustar o volume ao longo do tratamento. Se precisar aumentar, a gente aumenta, se precisar diminuir um pouquinho, porque está muito intolerante, a gente consegue ajustar esse volume. E para retirar, por exemplo? A retirada desses balões são por endoscopia. A gente faz uma nova endoscopia, acessa ali o balão, seca todo o líquido que está dentro do balão, depois que ele está seco, a gente remove. Existe um balão em específico que ele é deglutível, o paciente engole esse balão, porém é um balão que fica 4 meses, então tem uma indicação mais precisa, um paciente que precisa perder menos peso, por exemplo. Então ele fica 4 meses, ele se abre sozinho, espontaneamente, então a válvula interna do balão ela se abre, o líquido escorre e o paciente evacua esse balão, elimina sem nem perceber. E aí é muito importante então a gente também pontuar que pacientes, por exemplo, que tenham úlcera, refluxo, hérnia de hiato, são pacientes que não podem ou podem utilizar o recurso, mas com acompanhamento. Como ele falou, é uma contraindicação. Assim, depende muito do caso do paciente. Entendeu? A hérnia de hiato, a úlcera, sim, são contraindicações absolutas. Sobre a caneta, uma coisa interessante falar que o Túlio falou, só para complementar o que ele falou, pancreatite é uma indicação também crassa, tá? E aí entra que tem uma polêmica absurda em relação à caneta. Na minha prática, eu nunca vi pancreatite. E te garanto que normalmente dá em pacientes que estão usando medicação sem acompanhamento médico. Eu particularmente uso faz muito tempo as canetas já e não tive nenhum caso de pancreatite, nem perto. E é uma coisa que faz pouco tempo atrás, umas 2, 3 semanas, o Reino Unido largou soltou um alerta falando do aumento do caso de pancreatite. Sim. Foi lá, aqui no Brasil, e está em bula isso, tá? Mostra lá, mas também a bula fala. O risco de pancreatite não substitui os benefícios do uso da medicação. É uma polêmica muito grande. Eu, particularmente, nunca tive paciente com pancreatite. E quais seriam, então, os exames de acompanhamento necessários e importantes para quem faz uso dessa medicação?
Depende se a gente está falando de homem ou mulher, tá? Tá. Mas vamos lá, em geral. Importante. Depende da idade também. Mas um bom exame de sangue que contenha glicemia, colesterol, ferro, ferritina, as vitaminas D, C, B12, ácido fólico, parte hormonal, se a gente está falando de mulher 40 a mais, e homem também que pode ter algum sintoma de andropausa. Ultrassom do abdômen, para a gente ver se tem gordura no fígado ou não, que é a esteatose hepática, muito comum em paciente com obesidade. Normalmente, paciente acima de 40 anos, eu também solicito ultrassom das carótidas, que são as artérias que passam aqui no nosso pescoço. Extremamente interessante para ver se não tem ateriomatose, que são as plaquinhas de gordura. Paciente que tem alguma genética de problema cardíaco, também pedir a relação de ecocardiograma, exames cardiológicos. Pacientes com histórico na família de problema de tireoide, pedir ultrassom de tireoide para ver se não tem uma possibilidade do carcinoma medular da tireoide, já tendo como 8 anos como endócrino, nunca vi nenhum, extremamente raro por sorte. É agressivo, mas por sorte é raro, é uma contraindicação crassa também das canetas. Eu acho que é isso, com isso aí tu já consegue ter E de quanto em quanto tempo? Depende muito do paciente. Por exemplo, se tu vai fazer um tratamento de 2 a 4 meses, acabou o tratamento, tu faz. Tá. Entendeu? Vamos supor, a gente traçou uma meta de perder 10% do peso. Acabou essa meta, repete o exame. Só fazendo uma complementação em relação à pancreatite, os pacientes que a gente tem acompanhado, feita a supervisão médica, que é extremamente importante, a gente está sempre, importante ressaltar, de olho em dois, vamos dizer assim, exames dentro do exame de sangue, que é amilase e lipase, que são exames que a gente enxerga ali se o pâncreas começou a ficar inflamado ou não. Então, o paciente, eu percebi que começou a aumentar um pouquinho, eu também nunca tive nenhum caso de pancreatite aí no consultório, mas eu estou sempre em alerta porque se eu perceber que a amilase e a lipase está subindo um pouco, já me liga um alerta talvez de ajuste de dose, né, e acompanhar algum sintoma para esse paciente em específico. Existe também um grande estudo, tá, que fala que, porque assim, está muito em alta a questão da pancreatite, né, assim, o pessoal está assustado em relação à pancreatite com a canetinha, mas existe um grande estudo que fala, se você usa a canetinha e você não usa, o risco é praticamente o mesmo. Olha só. Como existem várias pessoas, hoje em dia várias pessoas estão fazendo uso da canetinha, então se você pega ali milhões de pessoas que estão utilizando e recentemente saiu na mídia 6 casos de óbito ali relacionado à pancreatite, né? Quando você faz essa porcentagem, vai dar lá uma porcentagem extremamente baixa. Se você pega a população em geral que tem risco de ter pancreatite mesmo não usando, basicamente o risco é igual, não tem uma significância estatística, como nós falamos. Então, em termos de segurança, é tão seguro quanto. Mas se o paciente está fazendo um acompanhamento certinho com o médico, a gente vai saber, a gente tem como enxergar alguma alteração no exame de sangue, né? Acho que é importante ter um acompanhamento ali, talvez a cada 2 meses. E, claro, se o paciente tiver sintomas ou não, se essa entidade clínica possa estar começando a incomodar o paciente. Outra questão importante, quando o paciente perde peso muito rápido, ele termina fazendo pedra na vesícula. A pedra na vesícula é a principal causa da pancreatite. Então, está muito ligado a isso também. Tem 3 causas da pancreatite: pedra na vesícula, alcoolismo e triglicérides alto. Quando tu emagrece muito rápido, tu faz pedrinha. A pedrinha migra, tranca o conduto Evírison que libera o suco pancreático e o pâncreas começa a se autodigerir. Então tem isso também. A gente tem que estar atento a essas formações de pedras, que é muito comum no bariátrico também, né, Túlio? A gente vê que o bariátrico perde peso muito rápido e forma pedra. Então a gente não sabe se propriamente dito é a caneta ou é o emagrecimento que ela faz, tu ter pedrinha que causa a pancreatite. Essa questão aí também. já fica um alerta que é importante, inclusive, para os pacientes bariátricos, que eles têm um risco aumentado, inclusive, com relação à absorção de nutrientes, ao risco de terem anemia, né? Acho que tudo isso daí também seria bacana e importante a gente contar para você que está aí nos assistindo, né? Por onde que caminham os desafios da cirurgia bariátrica. É isso mesmo. Nós temos 2 tipos de cirurgias mais executadas no mundo todo, né? Uma que a gente fala que é uma cirurgia metabólica, mais metabólica, porque realmente altera ali, mexe com a absorção de nutrientes, micronutrientes. Muito bem indicado para pacientes que têm, por exemplo, diabetes ou então tem ali uma resistência insulínica, como nós falamos, que é um pré-diabetes. E nós temos uma outra cirurgia que não é metabólica, que é a sleeve, que ela altera somente o tamanho do estômago do paciente. Então, a gente sabe que aquele paciente que vai fazer a bariátrica, que ainda é o tratamento, em termos de porcentagem de perda, o que entrega melhor resultado hoje, falando em obesidade, só que é um paciente que vai ter que ter um acompanhamento contínuo a partir daquele momento ali que ele fez a cirurgia bariátrica, principalmente essa cirurgia que mexe com a absorção de nutrientes, porque muito provavelmente a cada 3 meses ele vai ter que suplementar uma vitamina D, uma B12 e um ferro. Então, são pacientes que a gente precisa acompanhar mais de perto. Cabelo fica
mais quebradiço, unhas também. Então, um paciente que a gente precisa acompanhar mais de perto, porque realmente vai ter essa alteração de absorção, principalmente de micronutrientes, que é vitaminas e minerais. Mais justificada ainda a importância do acompanhamento médico. E quais são as combinações estratégicas que vocês têm aí para aliar um recurso ao outro, né? Em quais casos que você costuma utilizar, doutor? Tu diz a bariátrica com uso de canetinhas, ou balão com uso de canetinhas? Acho que depende muito do paciente. Tá. Tem gente, por exemplo, assim, doutora, minha irmã fez bariátrica, eu quero fazer bariátrica. Então a pessoa já vem com aquilo na cabeça. O que a gente tem que mostrar para o paciente? As opções. Ó, a gente pode fazer isso, isso ou isso. Isso traz benefícios e malefícios, vantagem e desvantagem. Então, como tudo na vida. Então, tu vai ter uma escolha aqui, tu ganha aqui e perde aqui. Então, é muito individual. Tem uma coisa só. Quando o paciente está com IMC acima de 40, ele está com obesidade grau 3. Essa é a indicação crassa para bariátrica. Tá. Entendeu? Não que um tratamento com emagrecimento, um tratamento clínico com medicações, não possa fazer tu emagrecer. Pode. Mas o que o Túlio falou muito é bem verdade. O que mais, desde o ponto de vista de estudos, que mais emagrece é a bariátrica. Em média, 35% a 40%. As canetas, 20%, 25%, algumas 30%, mas aí é mais tempo. Então, depende muito do conhecimento do paciente, da parte financeira do paciente. A gente sabe que é um tratamento que não é barato comprar caneta emagrecedora. A gente tem um grande desafio no Brasil hoje. Depende. Então, eu não vou te dizer que... depende o que o paciente espera e o que ele pode fazer em relação ao tratamento, entendeu? Eu já utilizo bastante, assim, essa combinação de tratamentos, porque o paciente, às vezes, ele não quer fazer um tratamento químico, por exemplo, não quer fazer uma cirurgia bariátrica. Inclusive, pacientes com IMCs para cirurgia bariátrica chegam para mim, doutor, eu não quero fazer a cirurgia bariátrica, não quero ficar fazendo... Eu sei que meu cabelo vai cair cabelo, vai ficar quebradiço, vou ficar usando... Quero tentar as canetinhas. Quero tentar algo antes, por exemplo. Tá. E não quer fazer um tratamento químico, quer fazer o balão gástrico, que é físico, a gente coloca o balão, o paciente dá aquela perda inicial maior. Quando ele começa a entrar num platô de perda de peso, se ele não tiver ali uma mudança de estilo de vida, por mais que a gente esteja evocando isso de uma forma tão adequada, ele começa a travar muito a perda de peso. Eu costumo entrar, às vezes, com uma caneta emagrecedora, porque na hora que você muda a estratégia, ele anima novamente, porque ele volta a perder peso mais rápido. E a gente vai sempre tentando evocar essa mudança de estilo de vida para sustentar a perda de peso dele. Então, nós utilizamos muito a caneta emagrecedora durante o tratamento do balão, quando ele entra ali num platô de perda de peso. E alguns pacientes, quando vão tirar o balão, já ficaram muito tempo com o balão, 12 meses, como eu comentei, um balão de 12 meses. Então, é uma sensação muito de pertencimento mesmo. Segurança também, saber que do vai seguir, balão. né? Aí ele fica um pouco inseguro de tirar aquela prótese, como é que vai ser agora e a partir de agora, como é que vai ser, vai aumentar muito minha fome. Eu sempre oferto um retorninho 30 dias para saber como é que esse paciente está. E, se necessário, a gente entra com um protocolinho como se fosse um desmame do balão gástrico, também com a caneta emagrecedora. Ou seja, nós temos hoje um leque de opções. Exatamente. Temos muitas ferramentas, muitas tecnologias dentro do emagrecimento, como eu falo para meus pacientes, à nossa disposição. À luz do conhecimento atual, a gente nunca teve uma eficácia tão grande de controlar o peso, como a gente tem hoje, né, com a medicação. Antigamente, com muito sofrimento ali, você perdia 5% com a medicação. Hoje em dia, como ele comentou, até 30%. Então, assim, nós temos um leque de opções, só que a gente tem que estar sempre evocando o paciente que o que emagrece é comportamento. Exatamente. A ferramenta vai fazer o paciente chegar no seu objetivo, mas o que vai sustentar é mudança de estilo de vida. Estratégia existe e está à nossa disposição. Vamos juntos conferir o resultado da nossa enquete, resultado na tela. Então, ali a gente perguntou se existisse uma receita milagrosa para emagrecer, qual seria ideal para você? A alternativa mais votada, comer tudo sem engordar. 18% o remédio que tirasse ali a fome, na sequência perder peso sem precisar treinar e emagrecer sem o efeito rebote lá embaixo. Eu me surpreendi com essa enquete, porque eu achei que essa última, menos votada, chegaria lá em cima, não é verdade? Mas esse comer tudo sem engordar é muito bom também, né? Exatamente. Tirar a fome a gente já até tem à disposição, que seriam aí essas canetinhas. Sim. Eu até acho que dá para emagrecer comendo de tudo. Com certeza. Né? Olha como aí, você gente. comentou, dá para emagrecer comendo de tudo. Só que, claro, de uma forma balanceada, nas quantidades adequadas, para que você consiga fazer sempre ali o déficit calórico, né? Para você perder peso. Então, principalmente se você estiver treinando, fazendo atividade física de forma regular, você vai aumentando o seu gasto energético, né? O que você gasta de energia por dia, então você consegue comer de tudo, se permitir comer um pouco mais até, né? Se mantém déficit calórico, como eu falei, e ainda assim consegue perder peso. O importante, gente, é a gente não perder peso
Perdendo Saúde. Gostaria demais de agradecer a presença e a participação de todos vocês aqui. Foi muito bacana. A gente teve uma aula, não é verdade? Para quem quiser conhecer um pouco mais a respeito do trabalho do Dr. Madjer Correia, endocrinologista e metabologista, ele deixa à sua disposição o Instagram, Dr. Madjer Correia, e Túlio Santos Medeiros, gastroenterologista e endoscopista, também deixa à sua disposição o Instagram, Dr. Túlio Medeiros. Desejo a você um excelente restinho de tarde e até amanhã na nossa próxima consulta, às 16 horas. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada.